Eu sempre achei que conhecia Manuel melhor do que ele mesmo se conhecia. 15 anos de casamento criam essa ilusão, sabe? A gente aprende os silêncios do outro, decora as manias, sabe quando algo está errado só pelo jeito que a pessoa respira. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Nossa casa ficava num bairro tranquilo, daqueles onde todo mundo se conhece pelo menos de vista. Um sobrado simples, com 3 quartos e um quintal que eu nunca consegui fazer florescer direito. Manuel sempre brincava que eu tinha mão de cemitério para plantas e eu ria porque era verdade. Mas a casa era nossa, construída tijolo por tijolo com o dinheiro que juntamos trabalhando feito loucos nos primeiros anos de casados. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de construção civil. Não era glamuroso, mas pagava as contas e me dava uma rotina que eu apreciava. Manuel era engenheiro na mesma empresa, alguns andares acima do meu setor. Foi assim que nos conhecemos, aliás. Ele desceu um dia para resolver um problema com notas fiscais e ficamos conversando sobre nada por 20 minutos. 3 meses depois, estávamos namorando. As manhãs na nossa casa tinham um ritmo próprio. Eu acordava sempre às 5h30, preparava o café enquanto Manuel tomava banho. Ele descia com o cabelo ainda úmido, cheirando a sabonete de erva doce que usava desde que o conheci. A gente tomava café juntos, em silêncio na maior parte do tempo, mas era um silêncio confortável. Ele lia notícias no celular, eu planejava mentalmente o dia. Saíamos juntos às 6h40. Ele me deixava no trabalho antes de seguir para o escritório dele, que ficava do outro lado da cidade. Durante a semana, nossas vidas se cruzavam nesses pequenos momentos. O café da manhã, as mensagens rápidas durante o almoço, o jantar, quando ambos chegávamos cansados demais para cozinhar algo elaborado. Aos sábados, a gente fazia compras no mercado e limpava a casa juntos. Domingos eram para dormir até mais tarde e assistir filmes antigos na televisão. Não éramos um casal apaixonado como nos filmes, com declarações grandiosas e gestos românticos. Mas havia afeto, havia cuidado. Quando eu ficava resfriada, ele ia à farmácia comprar remédio sem que eu precisasse pedir. Quando ele tinha uma apresentação importante no trabalho, eu passava a camisa dele com mais capricho e deixava uma mensagem de boa sorte no espelho do banheiro. Pequenas coisas que, para mim, significavam que estávamos bem. Minha mãe sempre, quando finalmente se virou para me olhar, havia algo nos olhos dele que não consegui decifrar. Uma mistura de gratidão e algo mais. Algo que parecia tristeza, talvez. Mas ele puxou minha mão, beijou meus dedos e disse que ia dormir. E eu deixei para lá, porque afinal, estava cansado. Só isso. Eu tinha minhas próprias rotinas que ele respeitava. Toda quarta-feira, eu ia à academia depois do trabalho. Não que eu fosse fanática por exercícios, mas era uma hora só minha, onde eu podia desligar a cabeça e suar um pouco. Manuel nunca reclamou dessas saídas. Aliás, ele incentivava. Dizia que eu ficava mais relaxada nos dias de academia. Aos sábados de manhã, enquanto ele assistia futebol, eu ligava para minha mãe. Conversávamos sobre trivialidades, o tempo, as compras que ela precisava fazer, alguma fofoca da vizinhança. Ela sempre perguntava por Manuel, e eu sempre respondia que estava tudo bem. Porque estava, não é? Estava tudo absolutamente normal. A casa tinha seus sons particulares, o rangido da terceira tábua da escada, o barulho do portão que nunca conseguíamos silenciar completamente, o zumbido da geladeira velha que insistíamos em não trocar. Manuel sempre dizia que ia comprar uma nova, mas nunca chegava o momento certo. Sempre havia algo mais urgente. O conserto do carro, uma conta inesperada, a viagem de fim de ano que planejávamos e nunca fazíamos. Olhando para trás agora, percebo que havia uma qualidade de espera em nossa vida. Como se estivéssemos sempre adiando alguma coisa. Adiando reformas na casa, adiando filhos que nunca vieram, adiando conversas mais profundas que precisávamos ter. Vivíamos no presente de uma forma quase automática, sem questionar muito para onde estávamos indo.
Mas na época, isso me parecia apenas a vida adulta normal. Todo mundo vive assim, não é? Trabalhando, pagando contas, cumprindo rotinas. O amor romântico dos filmes é para adolescentes. Adultos constroem parcerias, estabilidade, uma vida em comum que funciona. Ou era isso que eu dizia para mim mesma quando percebia que fazia semanas que Manuel e eu não tínhamos uma conversa que fosse além do trivial. Nosso quarto guardava 15 anos de vida compartilhada. As gavetas estavam cheias de roupas que não usávamos mais, mas não tínhamos coragem de jogar fora. Havia uma pilha de livros na minha mesinha de cabeceira que eu jurava que ia ler algum dia. O criado mudo dele tinha sempre um copo de água pela metade, óculos de leitura que ele insistia que não precisava, e o relógio de pulso que pertenceu ao pai dele. Na cômoda, minhas coisas ocupavam as 3 gavetas de cima: lingeries, meias, camisolas. Nada muito elaborado, mas eu sempre gostei de ter algumas peças bonitas, mesmo que ninguém visse. Era uma pequena vaidade minha, um cuidado comigo mesma que mantinha mesmo nos dias corridos. Manuel costumava dizer que eu tinha roupas íntimas demais, mas de um jeito carinhoso, brincalhão. Havia uma fotografia nossa na parede do quarto, tirada no nosso casamento. Eu com o vestido simples que a minha mãe ajudou a escolher, ele com um terno alugado que ficava um pouco largo nos ombros. Estávamos sorrindo, genuinamente felizes, com aquela empolgação de quem acredita que a vida vai ser sempre assim, clara, simples, cheia de promessas cumpridas. Às vezes, quando estava trocando de roupa, meu olhar caía naquela foto e eu me perguntava se ainda éramos aquelas pessoas. Mas a resposta sempre me pareceu óbvia. Claro que éramos. O tempo passa, mas a essência permanece. No banheiro que dividíamos, nossas escovas de dente ficavam lado a lado no mesmo copo. Meu shampoo e condicionador ocupavam a prateleira do box junto com o sabonete dele. Havia algo profundamente íntimo nessa mistura de produtos, de cheiros, de rotinas. Eu sempre soube quando ele havia tomado banho antes de mim, pelo vapor ainda presente no espelho, pelas toalhas úmidas, pelo cheiro de sabonete no ar. Nossas discussões eram raras e, quando aconteciam, giravam em torno de bobagens. Ele esquecia de comprar algo que pedi. Eu reclamava do jeito que ele largava as roupas no chão. Pequenas irritações que se resolviam em algumas horas, sem deixar marcas profundas. Nunca fomos de gritar ou bater portas. Nossa raiva era silenciosa, manifestada em monossílabos e em uma frieza passageira que logo derretia. Eu me considerava sortuda. Tinha amigas que reclamavam constantemente dos maridos, que não ajudavam em casa, que saíam demais com os amigos, que não demonstravam afeto. Manuel não era perfeito, mas era presente. Ou, pelo menos, era o que eu via. Ele lavava a louça sem que eu pedisse, dobrava as próprias roupas, lembrava de tirar o lixo. Pequenos gestos que, para mim, eram evidência de um parceiro que se importava. Os domingos à tarde eram meu momento favorito da semana. Depois do almoço, a gente se acomodava no sofá da sala e ficava ali, sem fazer muita coisa. Às vezes eu apoiava os pés no colo dele enquanto lia e ele assistia a algum documentário com o volume baixo. A luz da tarde entrava pela janela de um jeito dourado, fazendo a sala parecer um lugar sagrado. Eu olhava para ele distraidamente, absorto na televisão, e pensava: é isso. Isso é felicidade. Não precisa ser mais do que isso. Manuel tinha o hábito de fazer café fresco aos sábados de manhã, diferente do café rápido dos dias de semana. Ele acordava antes de mim, descia e preparava tudo com calma. O cheiro subia pela escada e me acordava naturalmente. Eu descia de camisola e o encontrava na cozinha, já com a mesa posta. Pão na chapa, frutas cortadas, o café quentinho esperando. Ele sorria quando eu entrava, aquele sorriso meio torto que foi uma das primeiras coisas que me atraíram nele. "Bom dia, dorminhoca", ele dizia, sempre as mesmas palavras, mas com um carinho que me fazia sorrir de volta. Esses rituais construíam nossa vida.
Eram âncoras que me faziam sentir que, apesar de tudo, estávamos juntos de verdade. Que havia uma escolha diária de permanecer, de construir, de compartilhar esse espaço e esse tempo. Olho para trás agora e me pergunto quando exatamente as coisas começaram a mudar. Será que houve um momento específico? Um dia em que ele acordou e decidiu que isso não era mais suficiente? Ou foi gradual, tão lento, que nenhum de nós percebeu até ser tarde demais? Porque a verdade é que, naqueles dias comuns, naquelas manhãs de café e naquelas noites de televisão, eu estava completamente cega. Cega para os sinais que deve ter havido. Cega para o fato de que ele estava construindo uma vida paralela que não me incluía. Cega porque confiava. Porque 15 anos deveriam significar alguma coisa. Porque eu realmente acreditava que conhecia aquele homem. Mas eu não conhecia. Não conhecia nem um pouco. A primeira vez que ouvi o nome dela foi numa conversa tão casual que nem registrei como significativa. Era uma terça-feira à noite. Estávamos jantando arroz com frango que eu tinha feito correndo depois de chegar do trabalho. Manuel mexia distraidamente na comida, mais empurrando do que comendo de fato. Comentei que ele parecia cansado, se estava tudo bem no escritório. Ah, tem uma auditoria acontecendo, ele disse, sem tirar os olhos do prato. A Marte está cuidando, mas é sempre estressante. Marte. O nome ficou suspenso no ar por um segundo, antes de se dissipar como qualquer outra informação irrelevante. Mais tarde, quando lavava a louça, repeti mentalmente: Marte. Nome estranho. Pensei que talvez fosse estrangeira. Não perguntei mais nada. Os dias seguintes foram normais. Mesma rotina, mesmos silêncios confortáveis. Mas comecei a notar algo que antes não notava. Manuel estava no celular com mais frequência. Não de forma escandalosa. Nada que gritasse traição. Apenas mais presente naquele pequeno retângulo de luz do que costumava estar. Quando eu entrava na sala, ele rapidamente fechava a tela. Quando o telefone vibrava durante o jantar, ele olhava rapidamente e desviava o olhar. Pequenos gestos que poderiam significar mil coisas ou nada. Trabalho, eu pensava. Deve ser trabalho. Afinal, ele havia mencionado a auditoria. Numa quinta-feira, cheguei em casa e ele ainda não tinha voltado. Não era incomum. Às vezes, reuniões se estendiam. Mas, quando ligou para avisar que ia se atrasar, havia algo diferente na voz dele. Uma animação contida, talvez. Um tom mais alto. Ou era a impressão minha? A Marte precisa fechar uns relatórios, ele explicou. Vou ajudar ela aqui e já volto. Marte de novo. Ela é da sua equipe? Perguntei, tentando soar casual. É nova no departamento. Está pegando o jeito das coisas. A conversa terminou ali. Esquentei meu jantar sozinha e comi em frente à televisão, mudando de canal sem prestar atenção em nada. Ele chegou quase 10 da noite, cheirando a perfume que não era o dele. Mas perfume de escritório, pensei. O ar-condicionado espalha esses cheiros, mistura tudo. No sábado seguinte, enquanto fazíamos as compras do mês, o telefone dele tocou. Ele atendeu no meio do corredor de laticínios, afastando-se alguns passos de mim. Oi, Marte. Sua voz assumiu um tom que não reconheci, mais suave, quase íntimo. Não, sem problemas. Pode me mandar o arquivo que eu olho em casa. Em casa. Ia trabalhar em casa num sábado. Olhei para ele quando desligou. Ele sorriu de volta, um sorriso que não chegava aos olhos. Trabalho? Perguntei. Sempre, ele respondeu, já voltando sua atenção para as prateleiras. Comecei a observar mais. Não de forma obsessiva, mas com uma atenção que antes não tinha. Notei que ele havia trocado o sabonete. Aquele de erva doce que usava há anos foi substituído por um cítrico, mais moderno. Notei que ele estava fazendo a barba com mais frequência, caprichando mais na aparência. Notei que às vezes, quando eu falava com ele, demorava uns segundos para me ouvir de verdade, como se estivesse voltando de longe. Você está diferente,
Comentei uma noite, enquanto nos preparávamos para dormir. Ele parou no meio do movimento de tirar a camisa. Diferente como? Não sei, mas distante. Houve uma pausa longa. Longa demais. Então ele sorriu, daquele jeito que usamos quando queremos acalmar alguém. Deve ser o estresse do trabalho. A auditoria está puxada. Ele se deitou e apagou a luz da sua cabeceira rapidamente, sinalizando fim de conversa. Fiquei olhando para o teto no escuro, ouvindo a respiração dele que logo se tornou regular. Ele dormiu. Eu fiquei acordada mais uma hora, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. As mensagens dele começaram a ficar mais vagas. Antes, quando ia se atrasar, explicava: reunião com fornecedor. Problema no canteiro de obras. Cliente chato. Agora era sempre: vou me atrasar um pouco. Ou não me espera para jantar. Nenhum detalhe. Nenhuma explicação que eu não tivesse que pedir. Minha mãe ligou num domingo e me achou estranha. Você está bem, filha? Estou, mãe. Por quê? Sua voz está... Não sei. Você parece preocupada. Ri, tentando soar natural. Imaginação sua. Está tudo ótimo. Mas não estava tudo ótimo, e ambas sabíamos. Ela não insistiu, porque minha mãe aprendeu a vida inteira a não fazer perguntas cujas respostas pode não querer ouvir. Comecei a ter dificuldade para dormir. Ficava virando de um lado para o outro, ouvindo os sons da casa, prestando atenção na respiração dele, procurando por... O quê? Evidências? De quê? Ele estava ali, ao meu lado, como sempre esteve. O que mais eu precisava? Uma noite, acordei e ele não estava na cama. Olhei o relógio. 3 da manhã. Desci as escadas devagar e o encontrei na cozinha, iluminado apenas pela luz da geladeira aberta, olhando para o celular. Quando percebeu minha presença, trancou a tela num movimento rápido. Não conseguia dormir, ele explicou. Vim beber água. Mas não havia copo na mão dele. Não havia nada além do celular que agora estava escondido atrás das costas. Quer que eu faça um chá? Ofereci, minha voz soando estranha até para mim. Não precisa. Já vou voltar para a cama. Subimos juntos, em silêncio. Ele se deitou de costas para mim. Fiquei olhando a nuca dele na penumbra, aquela nuca que conhecia de cor, e me senti subitamente distante do meu próprio corpo, como se estivesse assistindo a cena de fora. Os almoços que costumávamos fazer juntos no refeitório da empresa se tornaram raros. Ele começou a ter reuniões de almoço frequentes. Quando eu perguntava com quem, a resposta era sempre genérica: pessoal do departamento, fornecedores, cliente novo. Um dia, desci para comprar um café na lanchonete do prédio e o vi. Estava sentado numa mesinha de canto, sorrindo de um jeito que não via há meses. Em frente a ele, uma mulher de costas para mim. Cabelos escuros, lisos, postura ereta. Ela estava falando, gesticulando, e ele ouvia com aquela atenção completa que costumava me dar. Fiquei parada ali, segurando minha carteira, sentindo o chão ficando instável. Não me aproximei. Não disse nada. Voltei para o meu andar com o coração batendo de uma forma dolorida. Trabalho. Repeti para mim mesma. É só uma reunião de trabalho. Colegas almoçam juntos. É normal. Mas minha mente não parava de voltar para aquela imagem. O jeito que ele sorria. A forma como se inclinava para ouvir melhor. A atenção exclusiva que oferecia àquela figura de costas. Naquela noite, quando chegou em casa, perguntei casualmente como tinha sido o dia. Normal, ele respondeu, jogando as chaves na mesinha da entrada. E o seu? Quase falei. Quase disse. Vi você no almoço hoje. Mas as palavras ficaram presas na garganta, porque falar seria admitir. Seria tornar real algo que eu ainda podia fingir que era imaginação minha. Também foi normal. Menti. Os domingos que costumavam ser nosso momento de paz começaram a parecer longos. Ele ficava no celular mesmo quando a televisão estava ligada. Às vezes soltava risadinhas baixas para algo que estava lendo.
Quando eu perguntava o que era, ele mostrava algum meme qualquer que não era engraçado o suficiente para provocar aquela reação. Comecei a prestar atenção em detalhes absurdos. O tempo que ele passava no banheiro, se tomava banho antes ou depois do jantar, se suas cuecas estavam mais bonitas que o normal, se havia perfume diferente no colarinho das camisas. Me sentia ridícula, mas não conseguia parar. Regina, nossa vizinha, comentou casualmente numa tarde quando nos encontramos no portão. Vi o Manuel saindo cedo hoje. Estava todo arrumado. Deve ter alguma reunião importante. Era sábado. Ele tinha dito que ia à academia. É, respondi automaticamente. Reunião importante. Quando ele voltou, 3 horas depois, não estava com roupa de ginástica. Estava com a mesma calça jeans que saiu, a camisa polo que não vi ele pegar. Como foi a academia? Perguntei, a voz saindo mais controlada do que esperava. Ele me olhou por uma fração de segundo e naquele olhar vi algo que me gelou. Cálculo. Ele estava medindo o quanto eu sabia, o quanto suspeitava. Cheia demais. Acabei só correndo um pouco e voltei. Menti. Ele mentiu. E ambos sabíamos que estávamos mentindo, mas continuamos representando. Continuamos fingindo que estava tudo bem, que nossa vida seguia nos trilhos conhecidos. À noite, deitados na cama, cada um afundado no próprio lado do colchão, percebi que já fazia semanas que não nos tocávamos. Nem por acidente. Nem um esbarrão involuntário durante a noite. Era como se uma linha invisível dividisse a cama ao meio, e atravessá-la seria admitir que havia algo errado. Esticar a mão e tocar o braço dele, algo tão simples, tão cotidiano, parecia agora uma tarefa impossível. Porque, e se ele se afastasse? E se seu corpo tivesse a mesma reação que sua mente claramente tinha? Rejeição? Então fiquei do meu lado. Ele ficou do dele. E o espaço entre nós foi crescendo, mesmo que fisicamente permanecêssemos à mesma distância. O nome Marte começou a aparecer com uma frequência que não poderia mais ser ignorada. A Marte sugeriu: falei com a Marte hoje. A Marte acha que... Era como se ela tivesse se tornado uma personagem constante em nossa vida, uma presença invisível que ocupava mais espaço do que eu em certas conversas. Cada vez que ele dizia o nome dela, algo dentro de mim se contraía. Mas eu continuava sorrindo, continuava dizendo e que bom, como se não me importasse. Comecei a olhar suas redes sociais. Não orgulhosamente, não abertamente. Mas às noites, quando ele dormia, eu pegava meu celular embaixo das cobertas e procurava. Não sabia o sobrenome dela, então digitava Marte junto com o nome da empresa. Nada. Tentava filtros diferentes. Nada. Ela não existia digitalmente, ou existia de uma forma que eu não conseguia encontrar. A raiva que senti por não conseguir achá-la era desproporcional, irracional, mas era real. Manuel começou a tomar banho assim que chegava do trabalho, antes mesmo de jantar. Algo que nunca fez em 15 anos. Entrava em casa, me dava um beijo rápido na bochecha, mecânico, obrigatório, e subia direto para o banheiro. 15, 20 minutos depois, descia com o cabelo molhado e uma roupa limpa. Estava suado, ele explicava, quando explicava alguma coisa. Uma tarde, cheguei mais cedo em casa porque a empresa liberou o pessoal do administrativo por conta de uma manutenção nos sistemas. Eram 4 da tarde e Manuel só chegaria às 6, como sempre. Subi para o quarto para trocar de roupa e percebi algo diferente. O edredom estava ligeiramente torto. As almofadas não estavam na posição que sempre deixava. Pequenos detalhes que provavelmente ninguém mais notaria, mas que para mim gritavam. Abri o guarda-roupa com as mãos tremendo. As roupas dele estavam do mesmo jeito. Abri as gavetas dele. Nada. Então, abri minhas gavetas. A primeira estava bagunçada. Não muito, mas o suficiente. Minhas calcinhas dobradas não estavam mais perfeitamente alinhadas. A segunda gaveta,
com as lingeries mais bonitas, estava claramente remexida. Uma peça de renda preta que deixava sempre em cima estava agora meio escondida embaixo de outras. Sentei na cama com o coração disparado. Alguém tinha mexido nas minhas coisas, na minha casa, no meu quarto, nas minhas gavetas mais íntimas. Quando Manuel chegou naquela noite, estava na cozinha fingindo preparar o jantar, mas minhas mãos tremiam tanto que quase cortei o dedo picando cebola. Você veio em casa hoje? Disparei assim que ele entrou. Ele congelou por um segundo. Depois, forçou uma expressão confusa. Como assim? Vim mais cedo. Parecia que alguém tinha entrado no quarto. Que ideia maluca, Aline. Deve ter sido impressão sua. A resposta veio rápida demais, ensaiada demais. Minhas gavetas estavam mexidas. Eu mexi procurando uma meia que você costura às vezes para mim. Não achei, por isso tudo bagunçado. Ele sorriu, daquele jeito condescendente. Você está muito paranoica ultimamente. Devia ver isso. E assim, com algumas frases, ele transformou minha observação legítima em neurose. Me fez sentir louca, exagerada, controladora. A palavra paranoica ecoou na minha cabeça durante dias. Comecei a prestar atenção em quanto tempo ele passava no celular. Não de forma discreta, mas abertamente agora. Sentava ao lado dele no sofá e via seu dedão deslizando pela tela. Conversas. Muitas conversas. Sempre que eu me aproximava muito, ele minimizava o aplicativo ou trancava a tela. Trabalho, ele dizia. Sempre trabalho. Às 11 da noite? A Marte está fechando uns relatórios. Estou ajudando. Marte. Sempre Marte. Por que você não me apresenta ela? Soltei uma noite tentando soar casual. Se você trabalha tanto com ela, deve ser uma pessoa interessante. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. Não sei se você iria se dar bem, ele respondeu finalmente. Ela é diferente de você. Diferente de mim? As palavras ficaram suspensas entre nós como uma acusação. Diferente como? Mais interessante? Mais bonita? Mais jovem? Mais valiosa? Não perguntei. Tinha medo da resposta. Os fins de semana se tornaram campos minados. Ele arrumava desculpas para sair. Precisava ir ao escritório resolver algo urgente. Tinha um cliente para encontrar. Precisava comprar peças para o carro. Sempre sozinho. Sempre por algumas horas. Sempre voltando com aquela expressão levemente culpada que tentava disfarçar. Numa tarde de domingo, explorei. Coisa que jurei que nunca faria. Coisa que mulheres desesperadas fazem em novelas ruins. Mas estava desesperada, mesmo não querendo admitir. Esperei ele entrar no banho. Peguei o celular dele que estava na cama. Tentei a senha. Nossa data de aniversário de casamento. Errado. Meu aniversário. Errado. O aniversário dele. Errado. Tentei mais 3 vezes e o aparelho bloqueou. Ele havia mudado a senha. Em 15 anos de casamento, nunca tivemos senhas diferentes em nada. Conhecia a senha dele do cartão, ele conhecia a minha. Era assim que funcionava, porque confiávamos um no outro. Ou confiávamos. Quando saiu do banho e viu seu celular na minha mão, algo mudou no olhar dele. Não era raiva exatamente. Era algo mais próximo de vitória. Como se estivesse me flagrando em algo, como se eu fosse a errada. Precisa de alguma coisa? Ele perguntou, pegando o aparelho de volta. A senha mudou. Ah, sim. Por segurança. Tem aquela notícia de hackers roubando dados. Ele sorriu. Posso te passar a nova senha se quiser. Mas não passou. E eu não pedi. Comecei a cometer erros no trabalho. Pequenos erros, mas notáveis. Troquei números em relatórios. Esqueci de enviar documentos importantes. Me perdi no meio de tarefas que fazia automaticamente há anos. Minha chefe me chamou na sala dela com aquela expressão preocupada que as pessoas fazem quando querem parecer gentis, mas estão realmente irritadas. Aline, está tudo bem em casa? Sim, está tudo ótimo.
A mentira já saía automática. Você tem sido uma funcionária exemplar por anos, mas nas últimas semanas, você não está parecendo você mesma. Prometi que ia melhorar. Fui para o banheiro e chorei em silêncio por 10 minutos, com a mão tapando a boca para abafar os soluços. À noite, quando chegava em casa, Manuel já estava lá, na frente da televisão ou no celular. Sempre no celular. O jantar era uma encenação silenciosa. Mastigávamos, engolíamos, fazíamos barulhos de talheres. Nenhuma conversa real. Apenas passou o sal? E vou dormir cedo hoje. A cama que dividíamos se tornou um território hostil. Eu me agarrava na minha beirada, ele na dele. Às vezes acordava no meio da noite e o via de costas para mim, a luz do celular iluminando seu rosto. Ele digitava rápido, sorria para a tela, mandava emojis. E eu fingia estar dormindo, porque a verdade era pesada demais para carregar acordada. Minha mãe ligou de novo. Quando vocês vão vir jantar aqui em casa? Faz tempo que não vejo o Manuel. A gente está muito ocupado, mãe. Ocupado com o quê, filha? Sua voz tinha aquele tom que mães usam quando sabem que você está mentindo, mas estão dando uma chance de confessar. Trabalho, vida, as coisas normais. Normal? Ela repetiu a palavra como se fosse venenosa. Você parece infeliz. Não é verdade. Aline. Ela suspirou. Eu sei reconhecer uma mulher que está perdendo o marido. Vi isso no espelho durante anos. As palavras me acertaram como um tapa. Manuel não é como seu pai. Defendi, a voz saindo mais alta que o planejado. Eu sei, querida. Eu sei que não é. Mas você está sofrendo do mesmo jeito. Desliguei com uma desculpa qualquer e fiquei sentada na sala vazia, ouvindo o silêncio da casa. A casa que construímos juntos. A casa que de repente parecia pertencer apenas a mim, porque ele já não estava realmente ali. Estava em outro lugar, com outra pessoa, vivendo uma vida paralela que eu não fazia parte. Foi numa quarta-feira. Sempre vai ser numa quarta-feira na minha memória, mesmo que eu perca todas as outras datas da minha vida. Tínhamos uma reunião importante marcada para o fim da tarde na empresa, com um grande cliente. Eu estava responsável por organizar toda a documentação, mas às 3 da tarde, o cliente desmarcou. A reunião foi cancelada, todos liberados mais cedo. Avisei Manuel por mensagem. Ou tentei. Ele não visualizou. Tentei ligar. Caiu direto na caixa postal. Provavelmente em reunião, pensei. Vou para casa. Tomo um banho relaxante. Talvez prepare um jantar melhor hoje. Dirigi os 15 minutos até em casa com o rádio desligado, aproveitando o silêncio. Estava um dia bonito, com aquelas nuvens brancas espalhadas num céu azul claro. O tipo de dia que convida para esquecer preocupações. Entrei em casa cantarolando baixinho, algo que não fazia há semanas. Joguei a bolsa no sofá e subi para o quarto, já tirando os sapatos no meio da escada. Foi quando ouvi risadas. 2 vozes. Uma era dele. A outra eu não conhecia, mas era feminina, jovem, íntima demais. Meu corpo congelou no corredor. O coração começou a bater tão rápido que doía fisicamente. Pensei em voltar. Pensei em fugir. Pensei em fingir que não estava ouvindo o que estava ouvindo. Mas meus pés se moveram em direção ao quarto, como se tivessem vontade própria. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. A cena que encontrei vai ficar gravada na minha retina até o dia que eu morrer. Manuel estava sentado na beirada da nossa cama. Nossa cama. E em frente a ele, olhando para o espelho da cômoda, uma mulher. Ela estava vestindo minha lingerie. Aquela de renda preta que eu comprara numa viagem há 2 anos e usara apenas 3 vezes. Estava no meu quarto com minhas coisas, ajustando as alças no reflexo enquanto ele observava com um sorriso que eu não via há meses. Anos, talvez. Ela era jovem. Uns 20 e poucos anos, calculei num segundo. Bonita, daquele jeito que revistas de moda chamam de interessante.
cabelos escuros cortados num long bob moderno, corpo esbelto, pele clara, e minha lingerie, aquela que custou um quarto do meu salário, pendurada no corpo dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você acha que ela sabe que você me traz aqui? A mulher perguntou, a voz brincalhona, sem nenhum pingo de culpa ou medo. Manuel riu. Riu. Aquele som que eu costumava amar se transformou em algo cortante, doloroso. A Aline? Duvido. Ela anda tão no mundo dela ultimamente que mal repara em mim. As palavras foram uma facada, mas o tom foi pior. Havia desprezo ali. Desprezo por mim, pela mulher que dividia a vida com ele há 15 anos, pela mulher que estava ali, parada na porta, ouvindo como ele falava dela, de mim, com tanta indiferença. E se ela aparecer? A mulher perguntou, se virando para ele. Foi quando ela me viu. Nossos olhares se encontraram no espelho. Ela não gritou, não se assustou, apenas sorriu. Um sorriso lento, satisfeito. Um sorriso que dizia: finalmente. Acho que não precisa mais se preocupar com isso, ela disse, indicando minha presença com um aceno casual de cabeça. Manuel virou rapidamente. A expressão dele passou por várias fases em segundos: surpresa, medo, culpa e então, surpreendentemente, raiva. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, como se eu fosse a intrusa. Como se aquela fosse a casa dele apenas. Tentei falar. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Apenas um ruído estrangulado. Patético. A mulher, Marte, só podia ser Marte, começou a se vestir sem pressa. Pegou a blusa dela do chão do meu quarto, vestiu por cima da minha lingerie. Não se deu ao trabalho de tirar. Pegou a calça jeans, os sapatos. Você devia trocar as roupas dela, ela comentou casualmente, como se estivéssemos tomando café juntas. Tem umas peças legais, mas no geral é tudo muito sem graça. Coisa de mulher mais velha, sabe? Mulher mais velha. Eu tinha 37 anos. Ela devia ter uns 23, 24 no máximo. Marte, não, Manuel disse. Mas o tom não era de repreensão. Era quase carinhoso, protetor. O quê? Estou só sendo honesta. Ela se aproximou de mim e instintivamente dei um passo para trás. Aline, não é? Manuel fala tanto de você. A voz dela era doce, venenosa, cada palavra escolhida para causar o máximo de dano. Fala mesmo? Consegui gaguejar finalmente. E o que ele fala? Ela inclinou a cabeça, fingindo pensar. Que você é? Como ele disse mesmo, amor? Virou-se para Manuel. Ah, sim. Previsível. Foi essa a palavra. Previsível e cansativa. Manuel não negou, apenas olhou para o chão. Tirem. Isso. Dá. Minha. Casa. Minha voz saiu baixa, trêmula, mas foi o máximo que consegui. Nossa casa. Manuel corrigiu, levantando finalmente. É nossa casa, Aline. Metade é minha, e eu trago quem eu quiser aqui. Algo se quebrou dentro de mim. Não foi dramático, não foi sonoro. Foi silencioso e devastador, como uma parede interna desabando. Há quanto tempo? Perguntei, dirigindo a pergunta mais para mim mesma do que para eles. Marte respondeu por ele. Uns 8 meses, mais ou menos por aí. Nem lembro exatamente quando começou. Foi tudo tão natural, sabe? 8 meses. Metade de um ano. Enquanto eu estava ali, fazendo café, lavando roupa, acreditando que tínhamos uma vida juntos, ele estava construindo isso. Essa coisa. Por quê? A pergunta saiu pequena, fraca. Manuel finalmente me olhou de verdade. Pela primeira vez em semanas, talvez meses, ele realmente me viu. Porque você parou de me ver, ele disse. E havia algo que poderia ser confundido com dor na voz dele. Quando foi a última vez que você realmente olhou para mim, Aline? Que me perguntou sobre o meu dia e realmente escutou a resposta? A gente virou dois estranhos vivendo no mesmo espaço. E quando eu conheci a Marte, eu trouxe vida de volta para ele. Marte completou,
entrelaçando o braço no dele. Um gesto de propriedade. Coisa que você claramente não conseguia mais fazer. Queria gritar. Queria avançar nela, arrancar minha lingerie do corpo dela com violência, expulsá-los aos dois. Mas meu corpo não obedecia. Fiquei ali, parada, tremendo, vendo tudo desmoronar e sendo incapaz de reagir. Eu quero o divórcio, Manuel disse de repente. Já deveria ter pedido há meses, mas estava esperando por momento certo. Acho que esse é. As palavras chegaram como se viessem de muito longe. Divórcio. O fim. A morte de 15 anos em uma frase casual, dita no nosso quarto, com a amante dele ainda vestindo minhas roupas. Nós vamos sair agora, Marty disse, pegando a bolsa dela que estava em cima da minha cômoda. Minha cômoda. Você devia sentar, respirar, processar tudo isso. Sei que deve ser um choque. Ela passou por mim e, quando passou, sussurrou bem baixinho, só para eu ouvir. Ele nunca foi realmente seu. Homens como ele não são feitos para mulheres como você. E então ela saiu. Desceu a escada com o clique-clique dos saltos contra os degraus de madeira. Manuel ficou mais um momento, olhando ao redor como se estivesse vendo o quarto pela primeira vez. Eu vou buscar minhas coisas depois. Foi tudo o que disse antes de me deixar ali. Ouvi a porta da frente se fechar. Ouvi o carro dele ligar. Ouvi o som do motor se afastando até se tornar silêncio. E então, sozinha no meu quarto, no meu espaço mais íntimo que havia sido violado da pior forma possível, desabei. Não chorei imediatamente. Primeiro veio uma risada histérica, sem controle, que não parecia minha. Depois vieram os soluços. Depois o choro real, aquele que vem do fundo da alma e rasga tudo no caminho. Me sentei no chão, entre a cama e a cômoda, e chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer, até meus olhos incharem tanto que mal conseguia abrir. A casa estava silenciosa ao meu redor. Aquela casa que construímos juntos, aquela casa que já não era minha de verdade, porque metade pertencia a ele. E se metade era dele, então nada era realmente meu. Nem o espaço, nem a vida, nem os 15 anos que dei a esse casamento. Quando finalmente consegui me levantar, já estava escuro lá fora. Olhei para a cama, para a cômoda, para o guarda-roupa, tudo contaminado, tudo sujo pela presença dela, pelo sorriso dele, pela traição que acontecera ali, sabe Deus quantas vezes. Peguei meu celular. Pensei em ligar para minha mãe. Não consegui. Pensei em ligar para Regina, minha vizinha. Não consegui. Pensei em ligar para a polícia, para alguém, para qualquer um que pudesse vir e dizer que isso era crime, que isso era errado, que havia justiça. Mas não havia. Não tinha lei contra um marido traidor. Não tinha punição para a humilhação. Não tinha nada além da minha dor. Sozinha, naquela casa. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na sala com todas as luzes acesas, porque a escuridão parecia muito final. Muito parecida com o fim. E eu ainda não estava pronta para aceitar que tudo havia realmente acabado. Mas tinha. Tinha acabado no momento em que eu entrei naquele quarto e vi eles dois lá. Talvez tivesse acabado muito antes e eu apenas não soubesse. E a pior parte? A parte que me matava por dentro? É que parte de mim ainda esperava que ele voltasse, que dissesse que foi um engano, que me pedisse desculpas, que a gente pudesse consertar. Mas ele não voltou. E eu fiquei ali, naquela casa vazia, percebendo que a vida que conheci tinha acabado e eu não fazia ideia de como começar uma nova. Os primeiros dias depois foram estranhos. Continuei indo trabalhar, porque não sabia o que mais fazer. Continuei fazendo minhas tarefas mecânicas, respondendo e-mails, arquivando documentos. As pessoas me olhavam de um jeito diferente e eu sabia que as notícias corriam rápido. Manuel e eu trabalhávamos na mesma empresa. Claro que todos já sabiam. Minha chefe me chamou de novo. Aline, se você precisar de uns dias... Não preciso. Minha voz saiu mais firme do que esperava.
Trabalhar me faz bem, me mantém sã. Ela não insistiu. Manuel apareceu em casa 3 dias depois para pegar roupas. Não me avisou. Só apareceu quando eu estava no trabalho. Deixou a chave em cima da mesa da cozinha. Uma nota. Vou ficar no apartamento da Marte. Meu advogado vai entrar em contato. O apartamento da Marte. Ela tinha um apartamento. Claro que tinha. Provavelmente moderno, minimalista, cheio de plantas e luz natural. Tudo que nossa casa não era. Rasguei o bilhete. Liguei para minha mãe naquela noite. Mãe? Aline. Graças a Deus. Estava preocupada. Contei tudo. Cada palavra que saiu foi uma nova ferida se abrindo, mas precisava falar. Precisava que alguém soubesse, que alguém testemunhasse minha dor e confirmasse que ela era real. Minha mãe chorou comigo pelo telefone. Depois disse algo que nunca vou esquecer. Você é mais forte do que ele merece, filha. E ele vai descobrir isso cedo demais. Não entendi na hora, mas entenderia. Comecei a recolher evidências. Não sei exatamente quando a ideia veio, mas veio. Peguei o extrato do cartão de crédito conjunto, restaurantes caros que nunca frequentamos, hotéis, uma joalheria, provavelmente um presente para ela. Tudo no cartão que eu também pagava. Meu dinheiro bancando o romance dele. Fotografei tudo. Salvei em 3 lugares diferentes. Então comecei a investigar mais. Manuel deixou o computador em casa. Aquele velho notebook que usava às vezes para trabalhar em casa. Consegui acessar. A senha era ridiculamente fácil. O nome dela. Claro. Encontrei conversas. Muitas conversas. E não eram apenas românticas. Eram cruéis. Mensagens onde ele falava sobre mim. A Aline nem percebe nada. É incrível como ela é alienada. Hoje ela fez aquela comida horrível de novo. Contei as horas para vir te ver. Me sinto preso naquela casa com ela. Mas o pior eram as fotos. Fotos que ele tirou de mim sem eu saber. Dormindo, de boca aberta. Fazendo careta sem perceber. Com os cabelos bagunçados. E ele enviava para ela com legendas. Minha vida atual. Com emoji de tédio. Contra isso. E enviava fotos dela, linda, arrumada. Salvei tudo. Cada mensagem. Cada foto. Cada evidência da humilhação sistemática que vinha sofrendo sem saber. O advogado dele me contatou por e-mail. Queriam um divórcio rápido, consensual, divisão de bens meio a meio. A casa seria vendida, o dinheiro dividido. Ele ficaria com o carro, eu com o outro. Simples. Limpo. Como se 15 anos pudessem ser despachados em meia dúzia de formulários. Contratei meu próprio advogado, uma mulher chamada Doutora. Patrícia, recomendada por uma colega de trabalho que também tinha passado por divórcio. Ela tinha olhos espertos e um sorriso que não chegava aos olhos. Mostre-me tudo que você tem, ela disse. Mostrei. As despesas no cartão de crédito, as conversas, as fotos, a evidência de que ele trouxe a amante para dentro da nossa casa repetidas vezes, os gastos com ela usando dinheiro nosso. Doutora Patrícia sorriu. Dessa vez, o sorriso era real. Ele vai se arrepender de ter subestimado você, ela disse. O processo começou. Não foi consensual como eles queriam. Foi litigioso, demorado, doloroso. Mas estava no controle agora. Não era mais a mulher patética que flagraram no próprio quarto. Era alguém que lutava de volta. Manuel ficou furioso quando descobriu que eu não aceitaria a divisão que propôs. Mandou mensagens raivosas. Você está sendo vingativa. Isso não é sobre dinheiro, é sobre nos machucarmos. Esperava mais maturidade de você. Não respondi nenhuma. Doutora Patrícia tinha instruído. Silêncio total fora dos canais legais. A Marte, descobri, trabalhava no departamento dele há quase um ano. Era uma contratação recente, jovem, promissora, cheia de ideias. Manuel era o superior dela. O que tecnicamente tornava o relacionamento problemático do ponto de vista da empresa. Uma informação útil. Não usei imediatamente. Guardei como um trunfo.
Semanas viraram meses. A casa permaneceu comigo temporariamente durante o processo. Troquei as fechaduras no segundo dia. Doei todas as roupas de cama antigas. Coloquei tudo que era dele em caixas e deixei na garagem. Fiz algo que nunca tinha feito. Entrei na academia de verdade. Não para emagrecer ou ficar bonita, mas porque precisava sentir que tinha controle sobre alguma coisa, sobre meu corpo, já que não tinha sobre minha vida. Cortei o cabelo. Um corte moderno, mais curto do que nunca tive. A cabeleireira me olhou surpresa quando pedi, mas fez. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. E foi bom, porque eu não queria ser a mesma pessoa que ele abandonou. Regina, minha vizinha, veio tomar café uma manhã. Você está diferente, ela disse. Estou. Melhor? Pensei antes de responder. Não, mas mais forte, talvez. Ela assentiu. Não precisamos falar mais nada. O julgamento para a divisão de bens foi marcado. Doutora Patrícia estava confiante. Temos provas de má-fé, de uso indevido de recursos conjugais, de que ele manteve uma amante com dinheiro da sociedade conjugal. Você vai sair bem disso. No dia da audiência, os vi. Manuel entrou de mãos dadas com ela, com Marte. Ela estava usando um vestido elegante, saltos altos, maquiagem impecável. Parecia uma modelo. Parecia tudo o que eu não era. Ele me olhou e vi algo no olhar dele que não esperava. Pena. Pena de mim. A esposa abandonada. A mulher patética que foi deixada para trás. Entrei na sala mantendo a cabeça alta. Sentei ao lado da minha advogada e esperei. A juíza era uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos, expressão severa. Ouviu ambos os lados. O advogado dele argumentou que o casamento havia terminado naturalmente, que ambos haviam se afastado, que a divisão deveria ser simples. Doutora Patrícia apresentou as evidências, uma por uma. Os gastos, as conversas, as fotos, a violação sistemática da confiança conjugal. E então, a cartada final. O relacionamento impróprio entre superior e subordinada na empresa. Vi Manuel ficar pálido. Vi Marte apertar a mão dele, sussurrar algo. A juíza olhou fixamente para ele. O senhor trouxe sua companheira para o lar conjugal repetidamente? Eu. A casa também era minha. Não é sobre posse legal, senhor. É sobre respeito e boa-fé. A voz dela era gelo. E pelo que vejo aqui, houve uma clara violação de ambos. A decisão veio 2 semanas depois. A casa ficou comigo, completamente. Ele teria que me compensar financeiramente por sua parte, mas em parcelas, não em valor total. Ficaria anos me pagando. Os bens foram divididos de forma que favoreceu claramente a mim. E havia uma cláusula. Ele estava proibido de se aproximar da casa ou me contactar fora dos canais legais estabelecidos. Doutora Patrícia me ligou quando a decisão saiu. Você ganhou, ela disse simplesmente. Mas não parecia vitória. Parecia apenas menos derrota. Ouvi por terceiros que Manuel e Marte tiveram problemas depois da audiência. A empresa descobriu o relacionamento deles através do processo. Ele foi transferido para outro departamento. Ela foi dispensada. Cortes orçamentários, disseram. Mas todos sabiam. Ouvi também que eles se mudaram juntos para um apartamento menor, que brigavam com frequência, que aquela paixão ardente estava começando a esfriar sob o peso da realidade. Não senti prazer com essas informações, não como pensei que sentiria. Apenas um vazio estranho. Uma noite, uns 6 meses depois do divórcio finalizado, estava sozinha na casa. Minha casa agora, completamente minha. Fiz chá, me sentei no sofá e percebi que era a primeira vez em muito tempo que me sentia tranquila, não feliz. Ainda não. Talvez nunca mais daquele jeito simples e despreocupado, mas tranquila. Como se a tempestade finalmente tivesse passado e eu estivesse vendo o sol aparecer entre nuvens cinzentas. Olhei ao redor. A sala estava diferente.
Tinha trocado o sofá, pintado uma parede de azul claro, posto plantas nas janelas. Mudanças pequenas, mas significativas. Marcas minhas, não nossas. Ainda pensava nele às vezes, principalmente à noite, quando a casa ficava muito silenciosa. Pensava não na traição, mas nos anos antes, nos cafés de sábado de manhã, nas mãos dadas durante filmes, nas pequenas alegrias que construímos. Será que foram reais? Ou eu estava apenas fingindo para mim mesma esse tempo todo? Nunca vou saber. E aprendi a aceitar isso. Minha mãe veio jantar comigo uma vez por semana agora. Regina toma café aqui nas manhãs de domingo. Fiz novas amigas na academia. Minha vida está se reconstruindo, peça por peça, mesmo que lentamente. Vi Manuel uma vez na rua, uns 8 meses depois. Ele estava saindo de um supermercado sozinho. Parecia cansado, mais velho. Carregava uma sacola pesada e caminhava com os ombros curvados. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo. Fechou, desviou o olhar e seguiu em frente. Não senti nada. Nem raiva, nem dor, nem satisfação. Apenas um reconhecimento vago. Ah, ali está a pessoa que costumava ser meu marido. E então continuei meu caminho. Porque aprendi algo nesse processo todo. Vingança não é sobre destruir a outra pessoa. Não é sobre fazê-lo sofrer o que você sofreu. Vingança real, verdadeira, é seguir em frente, é reconstruir. É provar que você não apenas sobreviveu, mas que pode prosperar sem eles. Ainda carrego cicatrizes. Provavelmente sempre vou carregar. Tem dias que são difíceis, que a solidão aperta, que me pergunto se vou encontrar alguém de novo ou se quero isso. Mas tem dias bons também. Dias em que acordo na minha cama, na minha casa, e me sinto grata. Grata por ter descoberto. Grata por ter lutado. Grata por ter sobrevivido. Minha vida não é a que planejei. Não é a que sonhei quando me casei há 15 anos, cheia de esperanças e promessas. Mas é minha. Completamente. Totalmente minha. E ninguém pode tirar isso de mim nunca mais. Manuel e Marte descobriram que humilhar alguém pode dar um prazer momentâneo, mas descobriram também, tarde demais, que a vingança da pessoa humilhada não vem em gritos ou violência. Vem no silêncio da superação. Vem na força de recomeçar. Vem no simples ato de seguir vivendo bem, enquanto eles enfrentam as consequências das próprias escolhas. Eles me subestimaram. Pensaram que eu era fraca, previsível, fácil de descartar. E foi essa subestimação que se tornou a queda deles. Porque enquanto eles estavam ocupados rindo de mim, eu estava me reerguendo. E quando finalmente olharam de novo, eu já não estava mais no chão. Estava de pé, mais forte, mais determinada e completamente fora do alcance deles. Se o vídeo te deixou curioso, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Nunca se sabe o que pode acontecer na próxima história.